Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Quadro novo começando aqui no canal. A ideia desse quadro é pegar as principais notícias que saíram durante o dia e trazer para vocês de uma forma descomplicada, onde fique bem fácil de você entender com uma linguagem simples e também explicar um pouquinho, falar o meu ponto de vista sobre cada uma das notícias. Porque às vezes você vai ver essa notícia em algum jornal, seja ele online ou físico, ou alguém que te envia por e-mail, e tem alguns termos que você pode achar meio confuso, não conseguir entender direito o que significa. Então, a minha ideia com esse quadro é trazer essas notícias para vocês e explicar elas um pouquinho. Bom, hoje eu trouxe para vocês 3 notícias que saíram durante o dia de hoje. A primeira notícia que eu vim trazer aqui para vocês hoje é sobre o IPCA, que é o índice que mede a inflação do Brasil. O que acontece? Em setembro, esse índice teve uma variação negativa, ou seja, o Brasil teve uma deflação. A deflação, para quem não conhece, é o oposto da inflação. Então, se a inflação é o aumento do preço dos produtos, a deflação é exatamente o oposto. Então, é a diminuição do preço dos produtos. E como que isso impacta a nossa vida como investidor? Se a inflação do Brasil está mais baixa do que a meta que o Banco Central tem, a tendência é que ele tenha um estímulo ainda maior para continuar cortando os juros. E quando eu digo juros, eu quero dizer a nossa taxa Selic. Então hoje ela está em 5,5 e com esse dado agora do IPCA de setembro, que registrou uma variação negativa, contrariando os analistas do mercado, que estavam ali achando que ia haver uma variação positiva próxima de 0,02, essa variação negativa de 0,04 acaba vindo meio que dando mais munição para o Banco Central continuar cortando a taxa Selic, e aí para o final de 2019 a gente pode esperar algo em torno de 5, até mesmo 4,75% de taxa Selic. Então vamos ter juros ainda mais baixos. As outras duas notícias são relacionadas aos Estados Unidos. Então, a primeira delas é sobre o Fed, que nada mais é do que o Banco Central dos Estados Unidos, que saiu uma notícia falando que eles vão gradativamente aumentar o volume de compras de títulos do Tesouro Americano. Então, vamos lá tentar entender o que significa essa frase. Então, o Fed comprar títulos do Tesouro Americano é a mesma coisa para a gente aqui no Brasil que o nosso Banco Central comprar títulos do Tesouro Direto. O que isso impacta na nossa economia? Quando o Banco Central faz isso, ele está injetando mais dinheiro na economia. Porque, veja bem, ele está tirando títulos de circulação, né? Ele está pegando esses títulos para ele e colocando dinheiro, porque afinal ele está pagando por isso. E é esse mesmo movimento que o Fed está fazendo lá nos Estados Unidos. Então, o objetivo deles ao fazer isso é justamente esse mesmo. Injetar mais dinheiro na economia, né? Deixar ela mais líquida e tentar controlar as taxas de juros de curto prazo, para não ter que fazer movimentos muito bruscos em nenhuma direção, nem para cortar muito os juros e nem para ter que voltar a subir esses juros muito rápido. E a nossa última notícia de hoje é ainda sobre os Estados Unidos, né? Agora falando um pouquinho da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então o que diz essa notícia? Que a China vai propor para os Estados Unidos para eles comprarem mais 10 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos anualmente. E esse é um movimento chinês para tentar resolver essa briga que está aí entre americanos e chineses e evitar que os Estados Unidos adicionem ainda mais retaliações, né, ainda mais tarifas aos produtos chineses. E para vocês entenderem um pouquinho o panorama do que está acontecendo lá fora e como isso afeta os nossos investimentos aqui no Brasil. Como a gente está falando das duas maiores potências do mundo, né, Estados Unidos e China, tudo que acontece com eles acaba afetando todo o resto do mundo. Então, como eles estão passando por essa guerra comercial, onde os Estados Unidos põem tarifa na China, a China vai e devolve e põe tarifa nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos põem mais na China e fica um batendo no outro para ver quem é mais forte. O que acaba acontecendo? Os dois países sofrem, né? As economias deles acabam desacelerando mais, então elas acabam crescendo menos. E quando isso acontece, todos os outros países acabam sofrendo junto. Então eles são os dois maiores do mundo e o que acontece com a economia deles acaba puxando o restante dos países. Tanto a Europa, quanto o Brasil, quanto a África, quanto todo mundo. Então, se os dois maiores estão indo mais devagar, é natural que todos os outros acabem diminuindo também o ritmo. Todo mundo está querendo que eles cheguem a um acordo e acabem logo com essa briga. Então amanhã vai ter um vice-premier lá da delegação da China que vai visitar Washington, que é a capital dos Estados Unidos, para eles tentarem avançar mais nas negociações e tentar resolver pelo menos parcialmente esse acordo aí para diminuir ou até mesmo, quem sabe, encerrar de uma vez por todas essa guerra comercial.
Então é isso, pessoal, esse foi o nosso novo quadro, Notícia Descomplicada. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui embaixo para eu saber, continuar trazendo esses vídeos. A ideia é trazer um vídeo desse todos os dias. E não se esqueçam também de se inscrever no canal, que vocês me ajudam muito, para que cada vez mais pessoas venham investir junto com a gente e vamos deixar o Brasil ainda mais rico. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.